Expectativa, apreensão e a alegria dos brasileiros com a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo. Quase um milagre. Seleção de Portugal diz que, apesar da situação delicada, ainda acredita que o time vai seguir para a próxima fase. Vírus que causa poliomielite é encontrado em Viracopos. Não são registrados casos da doença no Brasil desde 1989. Morre o sargento da PM que foi atingido por mais de 10 tiros em Piracicaba. Ele estava internado na Santa Casa do município. Agora, no Band Cidade. Boa noite. Em visita à região, o governador Geraldo Alckmin reforçou hoje que não vai ter racionamento de água nos próximos meses. Ontem, o sistema Cantareira aumentou em 1 metro cúbico por segundo a liberação de água para o rio Atibaia. O primeiro compromisso na região foi a visita a uma central tecnológica de uma agência bancária no distrito de Barão Geraldo. 2.000 empregos devem ser gerados no novo centro. O prédio tem uma localização estratégica para Campinas. Durante a inauguração, o prefeito Jonas Donizete destacou o desenvolvimento do setor tecnológico na cidade. Mais de R$1 bilhão investido aqui. E numa área que para Campinas é muito significativo, que é na área de inovação, na área de tecnologia. Campinas tem um histórico de referência muito importante nessa área de tecnologia. De lá, o governador seguiu para o município de Nova Odessa. Ele vistoriou a construção do corredor metropolitano noroeste, vereador Biléu Soares. Foram investidos cerca de R$145 milhões nas obras. O corredor deve atender 220 mil passageiros por dia. Ele vai interligar as cidades de Nova Odessa, Americana e Santa Bárbara do Oeste. E em 180 dias, o governo deve lançar um bilhete único para a região. A meta também é diminuir o tempo de viagem. Rapidez, segurança, conforto, 47 quilômetros, mais de 15 minutos vai se ganhar na viagem. Além do transporte, Geraldo Alckmin comentou sobre outro problema que atinge a região, o abastecimento. Hoje, o nível do sistema Cantareira chegou a 21%. No mesmo período do ano passado, o volume de água era de 56,8%. Mesmo assim, ele descartou o racionamento para os próximos meses. Bônus foi um importante estímulo, 20% de economia, 30% além da economia de prêmio, de bônus. Isso nos permitiu reduzir a retirada do Cantareira de 31 metros cúbicos por segundo para 23. Então nós reduzimos 8 metros cúbicos por segundo. A Organização Mundial da Saúde divulgou hoje que foi encontrado no aeroporto de Viracopos o vírus que causa poliomielite. Não são registrados casos da doença aqui no Brasil desde 1989. O poliovírus selvagem tipo 1, dos sorotipos que causam a poliomielite ou paralisia infantil, foi encontrado em amostras de esgoto coletadas em março no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. Elas seriam similares à outra, que foi isolada na Guiné Equatorial. De acordo com a OMS, o risco do vírus encontrado no Brasil se espalhar é muito baixo e o do país africano alto. Nenhum caso de contaminação humana foi registrado até agora. Apesar de ser altamente contagiosa, a doença, que afeta principalmente crianças com menos de 5 anos, foi erradicada por aqui em 1989. A poliomielite ataca o sistema nervoso e pode causar paralisia irreversível em questão de horas. Não há cura para a doença, que pode ser evitada com a vacinação. A Prefeitura de Campinas vai se reunir com a Vigilância Epidemiológica do Estado para verificar se é necessário reforçar as estratégias de imunização. Foi enterrado hoje à tarde o sargento da PM que foi atingido por mais de 10 tiros no último dia 14 em Piracicaba. O policial estava internado na Santa Casa da cidade e morreu neste domingo.
Câmeras do circuito interno de uma lanchonete que fica no bairro Alto registraram o momento em que o sargento Arnaldo Brito, de 44 anos, foi alvejado por pelo menos 13 disparos. O crime aconteceu às 9 da noite, horário de grande movimentação no estabelecimento. O militar fazia bico como segurança da loja há pelo menos 3 anos. Uma testemunha relatou à polícia que logo depois dos disparos, o atirador seguiu para uma moto onde um comparsa o aguardava. Eles fugiram em direção ao centro da cidade sem levar nada. A Polícia Civil investiga se o atentado contra o sargento da Força Tática foi uma vingança de criminosos pela morte de um suspeito que trocou tiros com policiais militares dias antes. No próximo bloco, vamos falar de Copa do Mundo. Você vai ver a expectativa, a apreensão e a alegria dos torcedores em Campinas. É já aqui no Band Cidade.